Nosso estudo de hoje, lição 7 do livro No Portal da Luz, e tem por título Parentes e Companheiros. Por mais nos queixemos de familiares ou amigos deficientes que nos causam prejuízo ou decepção, amargura ou desalento, somos forçados a perceber que possuímos neles os reflexos de nós próprios. Quando afastados da experiência física por força da desencarnação, encontramos além do mundo o resultado dos nossos erros, permeando-nos os acertos. Raramente qualquer de nós encerra o balanço de uma existência terrestre com todos os compromissos equacionados. Desse modo, somos recorporificados no berço humano para retomar o curso dos problemas que desencadeamos do caminho dos outros, a fim de resolvê-los. Aceita os parentes enigmas e os companheiros testes, a feição dos credores com que a justiça divina te promove o aperfeiçoamento e a tranquilidade. A perda do corpo físico não exonera o espírito imortal das obrigações que haja contraído, tanto quanto o desgaste da veste não apaga a dívida de um homem, dívida que ele assume em plenitude de responsabilidade individual. A esposa ou a filha desajustadas, via de regra, são as irmãs que um dia atiraste ao desrespeito de si próprias, e o marido ou o filho que te retalham a alma a rigor são aqueles mesmos companheiros que lançaste ao malogro das esperanças mais caras. A penúria de hoje é a consequência da cobiça de ontem. A doença de agora vem do excesso de antes. Renteando com qualquer pessoa que te faça sofrer, exerce paciência e compreensão, auxílio e bondade. Nós mesmos somos induzidos pela própria consciência, sequiosa de felicidade e elevação, a extirpar os espinhos que semeamos no solo bendito do tempo e da vida. Todo débito tem sistema de resgate, todo resgate solicita execução na forma prevista de pagamento. Isso é justo. Gente, mais uma observação, mais uma vez eu faço uma observação inicial. O Emmanuel, ele fala na primeira pessoa do plural. Ele se coloca do nosso lado, ombro a ombro, lado a lado com cada um de nós. Eu estou falando mais uma vez sobre isso, porque ele se mostra um super companheiro também de lutas, e a gente lembra que, assim como o Chico Xavier esteve encarnado há tão pouco tempo aqui, até 2002, o Emmanuel hoje está encarnado também numa arena de luta aqui, vamos usar assim, né, esse termo, né, mais voltado para Paulo de Tarso, né, o combate da vida. Por que eu estou falando isso? Porque ele está dizendo aqui para a gente que raramente qualquer de nós encerra o balanço da existência terrestre com todos os compromissos equacionados. Olha que coisa, né? A gente vem para cá e a gente procura, de certa maneira, resolver os débitos do passado, mas tendo uma preocupação também de não contrair mais débitos para o futuro. Então, raramente, a gente consegue vir para cá, para a arena da Terra, e equacionar tudo, resolver tudo, saldei tudo. Ou a gente deixou de saldar alguma coisa, ou a gente contraiu mais coisas. É isso que ele está falando para a gente aqui. Ele está falando para a gente que quando a gente se afasta do corpo físico e volta para o plano espiritual, o que vai acontecer com todos nós? Nós vamos começar a observar o resultado dos nossos erros e dos nossos acertos. Senão seria martírio, punição, não. Erros e acertos. Por que eu boto os erros em evidência? Porque são os erros que acabam atrasando e prejudicando o nosso progresso. Então a gente vai chegar lá, poxa, eu não estou indo mais para frente por conta desse erro aqui. Eu vou ter que começar a pensar em como resolver. Vem o arrependimento, vai ter um tempo de expiação até que a gente possa reparar aquele mal que a gente fez. Então, o que o Emmanuel vem falar para a gente? Quando a gente encontrar esses amigos, familiares, que nos causem prejuízo, decepção, amargura, desalento, vamos começar a pensar no seguinte: quando a gente volta para cá, para o berço humano, a gente está tendo a oportunidade de resolver esses problemas, e mesmo que não seja pessoal, com aquela pessoa mesmo, mas seja apenas com relação àquele problema em si. Eu não consegui resolver com uma determinada pessoa, mas agora aparece a oportunidade de eu ajudar uma outra nas mesmas circunstâncias. Eu não tive paciência com alguém que teve depressão.
Aí o que acontece? Daqui a pouco a vida me coloca uma outra pessoa começando a ter depressão. Vai bater aquela tristeza na gente, puxa, eu já passei por isso aqui e eu não consegui atender aquela pessoa como aquela pessoa merece. Mas aí a gente respira fundo e pensa assim, caramba, a vida está me dando uma nova oportunidade agora, de treino também, para eu me aperfeiçoar e quando tiver que acontecer outras situações como essa, agora eu já não vou deixar as mesmas deficiências, os mesmos furos, né, com essa pessoa. Então são oportunidades. Então ele está dizendo para a gente, na verdade, somos recorporificados no berço humano para retomar o curso dos problemas que desencadeamos. E aí a gente vai conviver com essas pessoas. Ele vem falar para a gente, vamos aceitar esses parentes, esses companheiros, né? Que ele usa parentes enigmas, companheiros testes, como a afeição de um credor, que a justiça divina está promovendo para a gente o aperfeiçoamento e a tranquilidade. Porque perder o corpo físico não exonera a gente da responsabilidade que a gente tem, não. Né? Aí ele fala para a gente, a esposa ou a filha desajustada, pode ser irmãs, na verdade ele não fala pode ser, são irmãs, que um dia atiraste ao desrespeito de si próprios. A gente soa assim tão incrivelmente familiar para a gente. Incrivelmente familiar. A gente começa a olhar para as pessoas e fica, poxa, caramba, peraí. Hoje eu sou uma pessoa que procuro ser mais organizada e estou convivendo com uma pessoa que não é desorganizada. Por quê? Porque, na verdade, pode ter sido eu que ensinei essa pessoa a ser desorganizada. E agora eu estou me organizando e vou ter que ter paciência, porque cada um tem o seu tempo. Ela vai ter o tempo dela também. Mas, de qualquer maneira, aquilo que eu promovi sendo desorganizado na vida das pessoas, agora eu estou tendo alguém que promova na minha também e está tendo tudo rigorosamente dentro da lei de causa e efeito, não como objetivo de punição. O objetivo é educativo, o objetivo é de amor. É do professor da escola que te bota para resolver e repetir aquela equação tantas vezes quanto forem necessário até você aprender. Essa é que é a ideia. Então o Emmanuel insiste aqui para a gente. A penúria de hoje é consequência da cobiça de antes. A doença de agora, ela está vindo do excesso de antes. O que ele está querendo dizer com esses dois parágrafos aqui? Que a lei de causa e efeito, ela está regendo todo esse concerto que está acontecendo com a gente agora, e a gente vai começar a pensar no seguinte, se o que está acontecendo comigo agora está sendo efeito de uma causa que eu dei lá atrás, então eu vou começar agora a dar causas a partir de agora para que os efeitos no futuro sejam melhores, sejam mais adocicados, sejam mais tranquilos do que os que são hoje. Então, renteando com qualquer pessoa que te faça sofrer, exerce paciência e compreensão, auxílio e bondade. Nós mesmos somos induzidos pela própria consciência sequiosa de felicidade e elevação a extirpar os espinhos que semeamos no solo bendito do tempo e da vida. São frases profundas demais para a gente analisar a nossa vida, principalmente a vida em família, para depois começar a analisar a vida social também. A gente aproveita e faz até um desabafo, né? Quando a gente lê isso aqui. A paciência que a gente está tendo de ter que ouvir alguns familiares insistirem em dizer que eu, por exemplo, não sou cristão por eu ser espírita. Só é cristão quem é protestante, dentro da linha do protestantismo que a pessoa está seguindo. Né? E aquilo soa de certa maneira, e de certa maneira eu tenho que confessar, né? A gente vai um pouco perdendo a paciência com o tempo. Aí a gente lê uma lição como essa e a gente fica assim, como a gente já não deve ter estado no seio de uma dessas religiões do passado, pregando isso, ensinando radicalismo, e agora estamos sentindo na pele o que é esse radicalismo religioso contra nós também, tendo que exercer com paciência, compreensão, auxílio e bondade, apesar de todos os desafios. Todo débito tem sistema de resgate e todo resgate solicita execução na forma prevista de pagamento. Isso é justo. Mais uma vez, o Emmanuel termina falando, todo débito tem sistema de resgate. Todo resgate solicita execução na forma prevista de pagamento. A lei de causa e efeito é a lei do universo. Vamos aproveitar essas oportunidades que a gente tem e vamos reclamar menos
dos parentes e companheiros que a gente tem, porque eles são nossos instrutores. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.